Pantanal possui uma área de 150 mil km², cuja maior parte encontra-se no Brasil, com 65% da área no Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso. O bioma Pantanal ocupa uma extensa planície, que abrange parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e estende-se pelos territórios do Paraguai e da... Como o próprio nome diz, é um grande pântano. Tem como características o alagamento de suas planícies durante períodos de chuva. No Pantanal há uma grande diversidade de seres vivos que ainda não foi completamente desvendada. É um bioma que corre grande risco, principalmente devido ao avanço da agropecuária. O clima é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Na estação seca, quando a temperatura média é de 21 graus, praticamente não chove. A paisagem lembra então um grande pântano, de onde vem o nome da região, com cerca de 230 mil km², sendo 140 mil km² em território brasileiro. O Pantanal é tido como a maior planície inundável do mundo. Em agosto de 2020, até essa data, 18 de nove de 2020, o bioma Pantanal sofre com sua maior queimada. O bioma enfrenta sua fase mais crítica das últimas décadas, segundo o levantamento do INPE. O Pantanal queimou entre janeiro e agosto de 2020 o equivalente ao total queimado nos 6 anos anteriores, entre 2014 e 2019. A Preve Fogo estimou que 2,3 milhões de hectares, 23.400 km², do Pantanal já foram consumidos pelas queimadas. Essa área é maior que a do estado de Sergipe e corresponde a 15% do bioma. Especialistas declaram que dificilmente uma queimada em regiões de muita chuva como a Amazônia ou o Pantanal será natural. A principal causadora das queimadas induzidas é a atividade pecuária, feitos por produtores agropecuários. De causa comercial, limpam a vegetação em períodos de pouca chuva para transformar a região em pastos e culturas para exportação. Os incêndios causaram prejuízos sem precedentes à fauna da região. Segundo a ONG SOS Pantanal, os efeitos diretos do fogo para os animais que habitam a região são as queimaduras, intoxicações e mortes. Depois da devastação provocada pelos incêndios, a ameaça crescente é a da chamada fome cinzenta. O avanço do agronegócio com queimadas criminosas junto com a indiferença do governo estão entre os principais riscos deste momento. Caça uma gasolina e quando assustou foi. Se eu tivesse sozinho, como é do meu costume, eu tinha morrido de tristeza, porque eu ia pegar o barquinho, ia atravessar do outro lado e ia ver minha casa queimar. Aí eu não ia resistir. Se nós não tivesse o rio, até os habitantes, ser humano como nós índios, ia morrer. Eu vi a fumaça na hora do almoço e descemos. Quando chegamos, encontramos fogo queimando os dois lados da pista. Viemos aqui na fazenda e entramos na mata. Trabalhamos até a 1h da manhã, sem ter êxito nenhum na mata apagando fogo. Isso aqui era tudo invernada, 16 quilômetros só de pastagem. Hoje você anda de cinza, carvão. O que fizeram para isso, uma tragédia dessa não acontecer? Absolutamente nada. Eu tinha 30 amigos aqui, homens de coragem, pronto, arriscando suas vidas. Quando você liga lá, nós não temos bombeiro, está tudo para lá, para lá. Você vai fazer o quê? Aconteceu tudo isso e quem não tem ninguém? Eu pergunto ao senhor. Se não tivesse esses 30 homens, tinha queimado essas casas. No dia do fogo, aqui eles vieram para fazer o descaseiro, botaram as traias tudo em cima da mesa, depois botaram, embarcaram num barco, porque tinha que acudir para Porto Jofre, que estava pegando fogo lá, porque lá tinha hotel. E deixaram eu aqui sem nada. Olá, tudo bem? Bom, eu sou a professora Sheila Scalise, de Biologia e Ciências, e como bióloga, falar sobre esse evento que vem acontecendo no Pantanal acaba sendo triste. Por quê?
porque essas queimadas no Pantanal, elas são muito comuns, né? Não é um evento raro, porque nessa época do ano, que é uma época de seca por lá, tá? É bem comum toda a vegetação muito seca, o solo seco. Quando vem uma tempestade muito intensa por conta aí desse calor, enfim, e para tentar inclusive essa tempestade recuperar aí a saúde, né, desse ecossistema no Pantanal, as chuvas vêm de uma forma tão violenta, com muitos raios, e esses raios que acabam acontecendo durante essa época do ano, acabam provocando as queimadas porque o solo, a vegetação tá muito seca, né? E até a chuva conseguir molhar tudo absolutamente como deveria, já pegou fogo. E aí esse fogo acaba se alastrando com o vento. Só que esse ano, de janeiro a maio desse ano, houve aí 61 alertas de incêndios a mais, de desmatamento provocado pelo homem aí. O desmatamento sempre voltado ao agronegócio, então o cara quer plantar, ele desmata para ter uma área de plantio. O cara quer um pasto para criação aí do gado, por exemplo, e aí ele desmata uma área imensa para virar pasto, né? E esse desmatamento impede a transpiração vegetal da floresta, da mata da região. A quantidade que acontece de transpiração vegetal numa grama, ela é muito inferior, ou numa plantação, comparado com a mata nativa. E aí o que acontece? Não há formação de nuvens, tá? E sem formação de nuvens não há tempestade, não há chuva. E sem chuva não há possibilidade de queda de um raio, tampouco iniciar uma queimada originada pela própria natureza, como é de costume nessa época, tá? Então, os especialistas conseguem aí, através dessa informação, comprovar que os eventos de queimadas que estão acontecendo aí são ações humanas, e elas são tão, por serem humanas, não serem um evento natural, né? A natureza não consegue dar conta daquilo, porque não tem chuva para apagar aquele fogo que se alastrou. E nisso acaba tomando conta de toda a região, o que faz com que a gente visualize aquelas imagens muito tristes de animais queimados, animais que morreram, vegetação completamente destruída, solo totalmente destruído. Quando a vegetação ela ocorre pela natureza, ocorre a recuperação daquele ecossistema de forma muito simples, rápida, muitas vezes é até benéfico em relação a algumas sementes que precisam do fogo para poder germinar, tá? Mas quando o evento é causado por ação humana, que não há o controle para apagar esse incêndio, o desastre ele é gigantesco, o solo ele é tão destruído que, infelizmente, uma parte aí do Pantanal vai levar anos para se recuperar, e isso é muito triste, né? Saber que o ser humano, por ganância, por querer plantar ou criar aí o seu fazer do seu negócio para aumentar e render mais, ele acaba destruindo todo um ecossistema único, né? Com espécies únicas e que estavam aí ameaçadas de extinção, e essa situação vai
piorar. E quando a gente fala de extinção ou ameaça de extinção, a gente tem que lembrar não só de animais, mas é importante também a gente lembrar das plantas, dos fungos locais, né, que fazem parte daquela biodiversidade tão incrível e tão única daquela região, porque naquela região ela tem um clima próprio para determinadas espécies, né, e que eu não vou encontrar os mesmos indivíduos das mesmas espécies em outros biomas, em outras regiões, onde quer que seja, porque o clima vai variar, ele é diferente. Então, proteger e pensar na biodiversidade do Pantanal seria tão bom, mas infelizmente a gente está vendo e vivendo uma época aí de egoísmo, né? E que fica a dica aí para que nós, de alguma forma, possamos aí orientar, divulgar a importância de combater todas essas queimadas causadas pelo ser humano. Se ela acontecer pela natureza, a natureza dá conta. Se não, a natureza, se é pelo homem, a natureza não dá conta. Então, eu desejo aí que por parte dos governantes possa haver aí de alguma forma fiscalização intensa e verdadeira de tudo isso, né? E que nós brasileiros possamos também de alguma forma ajudar nessa conscientização, a fazer fluir essa informação de que não é para ficar desmatando, que se for para acontecer um incêndio, que esse incêndio aconteça de forma que a natureza escolheu, porque há uma necessidade, mas que se isso não for natural, não deve ser provocado. Né? Então é isso. Um beijo no coração, foi um prazer dar essa entrevista e é isso. Tchau, tchau. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna